Quais são os benefícios de dizer sim a Deus? Dizer sim a Deus traz a bênção de uma mudança radical de vida. Dizer sim a Deus implica em mudança de vida. Vamos repetir juntos? Mudança de vida? Mudança de vida. Para deixar claro essa verdade, quero ver com vocês o texto de 2 Timóteo 3, 1 a 5. Vai ter o texto aqui no telão. E nesse texto, Paulo está alertando o seu filho na fé, o seu discípulo, quanto ao pecado e à promiscuidade que ele encontraria pela frente. Então acompanhe comigo a leitura na versão A Mensagem, é uma versão mais contemporânea e é a versão que nós vamos usar aqui. Então vamos lá. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Alérgicos a Deus. E pensando nisso, eu quero dizer sobre o benefício de dizer sim. Como jovens, nós sabemos exatamente como é o mundo no qual nós estamos vivendo hoje. Um mundo com sexo à vontade, de bebidas, autossuficiência, noitadas, namoro impuro, promiscuidade, egocentrismo e, se nós formos falar aqui, relatar, fazer uma lista, nós vamos falar claramente como é o mundo de hoje. E esse texto expressa a vida do jovem de hoje. Jovens sem rumo na vida, sem propósito e que vivem para satisfazer os seus próprios desejos carnais. O fato desse texto que deixa mais claro, e quando eu li esse texto também saltou ao meu coração, é a questão sobre alérgicos a Deus. O que é uma alergia? O que é alergia? Alergia é uma resposta contrária, exagerada do sistema imunológico a uma substância estranha do organismo. Ou seja, pensando no contexto que estamos falando aqui, é uma resposta contrária, exagerada do ser humano a Deus. E nesse caso, Deus é considerado estranho, porque a alergia é isso. Com certeza, você que está aqui nessa noite, você conhece uma pessoa parecida que é alérgica a Deus, que são assim e que vivem dessa maneira, sendo alérgicos a Deus. E essas pessoas, esse tipo de pessoa alérgica a Deus, ela não está nem um pouco afim de ouvir sobre Deus e muito menos se aproximar de Deus. A chamada vida melhor está sendo imposta em nossas mentes a todo momento pelo mundo, pela carne e pelo diabo. E Deus está sendo totalmente desconsiderado. Essas ideias anti-Deus, elas controlam os meios de comunicação que espalham as mentiras e também infiltram em grandes partes da igreja, interpretando a vida cristã para nós de tal forma que nós somos treinados a evitar ou a desprezar tudo que não nos prometa gratificação. O mundo coloca em nossa mente que viver bem é o quê? Aproveitar a vida a qualquer custo, fazer o que der na mente, o que der vontade, isso que o mundo coloca na nossa mente. E essa falsa verdade está sendo imposta, porque o mundo promete satisfação. E eu e você sabemos que uma vida sem Deus não é satisfatória. Mas apesar do mundo estar no pecado, corrompido pelo mal, pelo pecado, nós temos uma esperança. Nós temos a esperança de Deus. A palavra de Deus é clara quanto à graça e quanto à sua misericórdia. Quando dizemos sim a Deus, a nossa vida é radicalmente mudada. Nossa vida é mudada completamente. Por quê? Porque a mudança de vida implica em aceitar Deus, aceitar que Deus resolva tudo em nossa vida, deixar tudo no altar dele. É uma entrega total a Deus. É quando nós renunciamos o nosso desejo pecaminoso, o nosso desejo carnal, de querer as coisas do nosso jeito. É ter a mente livre do pecado para buscar o que Deus quer, buscar a vontade de Deus. É abandonar as velhas coisas do passado, os nossos pecados, e buscar aquilo que Deus quer. Abandonar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, é deixar todo o nosso ego no altar de Deus. E é compreender que hoje é o dia de mudar. E tudo isso que eu falei aqui sobre mudança de vida implica em atitude. É preciso dizer sim a Deus. Pensando nisso, eu quero ler com vocês o texto de 1 Pedro 5,
3 a 5, que apresenta claramente o que acontece quando nós dizemos sim a Deus. Vamos ver juntos, todos nós? Obviamente, os amigos daquela época não entendem por que vocês não os procuram mais. No entanto, vocês não têm a obrigação de prestar contas a eles. Eles serão chamados à responsabilidade na presença do próprio Deus. Então, nessa noite não importa o que os seus amigos pensam de você, o que os seus amigos falam de você. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu cheguei aqui nessa igreja bem adolescente, bem novinha, e quando eu tomei uma decisão por Cristo, eu lembro que as minhas amigas da adolescência, elas não aceitaram. Elas não compreendiam a forma como eu mudei os meus hábitos, os meus pensamentos, a minha vida por completo. E não demorou muito depois disso, e eu não tinha mais aquelas amigas. Mas isso não importava, porque eu tinha Deus, aquele que poderia satisfazer todas as minhas necessidades. Por isso, nessa noite, ignore todos os telefonemas, ignore os e-mails, as visitas inesperadas dessas pessoas que não têm compromisso com Deus e vão fazer de tudo para que você também não tenha. Essas pessoas querem fazer isso, elas não querem nenhum compromisso com Deus. E a Bíblia, ela é clara quando diz que essas pessoas não compreendem a sua mudança. Nós lemos agora nessa versão da mensagem. Essas pessoas não compreendem a sua mudança, a sua forma radical de viver a vida, totalmente mudada. Mas ela também é clara quando diz que você não tem a obrigação de prestar conta a essas pessoas. Você não precisa prestar conta da sua vida para essas pessoas quanto a isso. Depois que eu disse sim a Deus, a minha vida mudou radicalmente. Radicalmente. E hoje eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa e faço o que fui chamada para fazer. E eu nunca vou voltar atrás da minha decisão. A partir do momento que eu disse sim a Deus, eu disse sim a Deus. Foi uma atitude e eu falei, nunca mais vou voltar atrás. Porque eu estou envolvida no projeto mais fascinante da Terra. E eu nunca vou voltar atrás da minha decisão. Eu sou grata a Deus por isso. Porque eu nunca me arrependi, nem no momento da minha vida. Depois que eu aceitei Jesus, nunca me arrependi de ter dito sim a Deus e aceitado o plano dele para a minha vida. Amém? Deus abençoe você nessa decisão. Amém. Você pode colocar fé?